Fala galerinha, vocês estão bom? Então, tô trazendo aqui uma tier list de Pixel Hero Tales of Emonde, já que as últimas tier lists que eu encontrei no YouTube estavam meio desatualizadas, né? Então, achei bacana trazer, obviamente, do meu ponto de vista, né? Do que eu conversei com alguns players que jogam há mais ou menos um ano, que é mais ou menos o tempo que o servidor tem. O jogo tem quase 2 anos, né? Vai fazer 2 anos em março, se eu não me engano, ou em fevereiro, uma coisa assim. Então vamos lá. Eu vou começar. Na tier list eu vou falar sobre grau de dificuldade de conseguir o boneco, em quais conteúdos exatamente o boneco tem um desempenho melhor, porque tem um diferencial, né? Lógico, não vou citar todos os conteúdos do jogo, senão ia demorar uma eternidade, mas eu vou falar os principais. E dar dicas também, né, de bonecos que podem ser substituídos por serem um pouquinho mais fáceis de pegar e em qual momento ele se destaca mais, se é no final do jogo ou se é no início do jogo, porque também muda um pouco, né, de boneco para boneco. Eu não lembro o nome de todos os bonecos, então alguns eu vou ter que dar uma colada, né? Vou até deixar aqui aberto na outra aba para eu poder dar uma coladinha neles. E vamos lá. Bom, eu pretendo começar falando sobre os bonecos de collab, porque os bonecos de collab, eles são bons, porém eles têm um grande problema, que é a dificuldade que você tem para conseguir ele, já que o evento de collab já veio e a gente não sabe se volta, e se voltar, não sabemos quando. Então por isso eu vou estar colocando os bonecos de collab. Cadê? Essa tanque. Esse DPS. E essa DPS. Pronto. Esses são os bonecos de collab. Eu vou deixar eles aqui porque, infelizmente, como a gente não sabe, né, quando que vem, se vem, é melhor acabar se desfazendo deles ali porque não dá para contar com isso. Bom, eu vou fazer na ordem aqui que tá, puxando, né, do início. Acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Então vamos lá. Bom, essa primeira aqui é a... Deixa eu só me lembrar o nome dela aqui. Adele, verdade, Adele. A Adele, ela é um boneco muito bom pra fazer matar boss, na verdade, né? Ela tem uma passiva de furtividade, ela tem um dano muito bruto, a skill dela dá bastante dano, principalmente quando ela tá no modo furtivo. Só que o grande problema da Adele é que além dela ser muito papel, e ela, por mais que ela tenha ataque básico em área, tem uma mecânica de maldição que ela vai estacando no inimigo, que vai dar dano em porcentagem de vida, como se fosse um veneno, né? Um sangramento, na verdade. Mas ela acaba não sendo um boneco muito fácil de conseguir. Não é de raridades maiores, né? Não é da, como a gente chama ali, segunda casta, né? Tem a primeira casta, que atualmente é só a Cidarina. Segunda casta, que são os bonecos ali do meta. Cidarina também é do meta, né? E depois vem a terceira casta, que tem alguns bonecos que são de meta, tem alguns bonecos que são bons para endgame, outros bons para o início, mas não são tão difíceis de conseguir quanto primeira e segunda casta, mas também não são tão fáceis de conseguir como a galera ali do épico e mitológico, né? Mas vamos lá. Então ela tem um dano muito bom para bater em boss, para finalizar um alvo único no caso, né? Mas para bater em área ela não bate tanto, porque ela só vai ter o ataque básico para isso, porém ela tem que dar um dano bom. O único problema dela, no caso, vai ser a dificuldade de conseguir. Ela é um boneco de Dark, né? Então tem uma certa vantagem, os bonecos de role de Dark têm uma certa vantagem no jogo, porque eles basicamente só vão ter desvantagem contra role, assim como os de role só vão ter desvantagem contra Dark. Nos demais bonecos ele vai pau a pau. Então é um boneco muito bom e muito bonito também. As skills dela eu acho magnífica. Vamos lá. Ainu. O Ainu, ele é um boneco muito bom para usar no começo ali. Ele é daqueles que só tem uma skill e 2 passivinhas. Ele é fácil de upar, obviamente, por ele ser um boneco base, entre aspas, né? Mas acaba que o desempenho dele no endgame fica muito ruim. Na verdade, no começo do midgame ele já fica bem zoadinho. Então por isso eu acredito que ele fica no D aqui, né? Até vale a pena a galera que tá no início usar ele, porque tem um reroll free, né?
de 6 estrelas. Mas não é grandes coisa não. Eu deixaria no máximo ali level 100 para fazer os conteúdos no início, enquanto não pega nada decente. E aí quando chegasse no nível 100 ali, que tivesse começando a dar estagnada, tivesse dropando mais bonecos, mais heróis, eu iria trocar ele facilmente. O segundo aqui é a Ailis. A Ailis, ela assim como a dela, ela é de Dark, né? Ela tem uma skill que bate em área, bate bem, debuffa. Ela tem uma mecânica muito boa no ataque básico, que ela dá um charme no alvo e faz o alvo, se ele for charmado, ele no próximo ataque dele ele vai bater em um aliado, então isso é muito, muito bom, né? Só que exige que ela tenha um pouco mais de controle. E assim, não é um boneco muito difícil de conseguir. No Gacha do Sol você consegue de vez em quando. Eu acredito que por causa disso, de não ser um boneco difícil de conseguir, ser de Dark, ter skill pra bater em área, ainda ter um controle de grupo, ela acaba ficando entre o B e o A aqui, né? Mas eu vou botar aqui no B, por enquanto. Acho que vai fazer mais sentido. Aqui a Alice. A Alice, ela tem uma skill de dano em área, né? Ela tem um certo controle de grupo, que não é grande, é bem pouco, na verdade. Mas eu acho um boneco muito enjoado. É fácil de conseguir, mas eu acredito que o desempenho dela ali no mid-game já começa a ser bem zoadinho. Por isso eu acho que ela ficaria aqui no D também. Tá. Espada Sagrada. O Espada Sagrada, ele inicialmente ele é muito bom. Ele tem um dano bom, a skill dele bate em área, ele tem um certo sustento, porque ele consegue, com um ataque básico, ele consegue bater se curando. Ele consegue esquivar alguns golpes, então ele acaba fazendo um papel meio que de off-tank. É um boneco muito bonito, mas quando chega ali no mid-game, quando você precisa pegar, começar a deixar os bonecos ali em torno de 8 a 9 estrelas para fazer os conteúdos, ele já começa a dar uma decaidinha. Por esse motivo, eu acredito que ele fica no B aqui também. A Espinho. Espinho. É esse mesmo o nome dela? Ou eu tô chapando? Só confirmar aqui. Que eu achei que era Natá. Ótimo, não encontro ela agora. Ok. A Natá, isso mesmo. A Natá. A Natá, no começo do jogo, ela é excelente, né? É um boneco muito fácil de upar. Tipo a Alice e o Ainu. Ela tem 4 passivas, então já é um pouquinho melhorzinha. É um boneco, se não me engano, mitológico. Só que o grande problema dela é que a mecânica principal dela, que é dela matar o alvo com a skill e resetar a skill para ela poder matar de novo no mesmo turno. E se ela ficar resetando infinitamente, ela pode matar o time inteiro com essa mecânica. Acaba que no mid game ela já não fica mais finalizando a galera. Então ela já começa a ter uma decaída muito grande por causa disso. Por esse motivo, eu acredito que para início de jogo, ela seria um A fácil, tá? Para início de jogo, ele é até o nível 100. Mas é a mesma mecânica que eu falei do Ainu. E eu diria até que da Alice também. Depois que tiver que aprimorar acima do 100, já não compensa. No caso da Anatá, você ainda pode levar ela 6 estrelas de boa, porque você vai ter aqueles 2 resets free, né? Que eu deveria, não fiz isso, mas eu deveria ter usado nela e futuramente um boneco que eu vou falar mais na frente ali. Então eu acredito que se você deixar ela 6 estrelas e ela no full level dos 6 estrelas, eu acho que dá pra ir usando ela até o mid game tranquilo, até você poder pegar outro boneco, né? Então, como eu falei, no mid-game ali ela já começa a ficar decaída, que ela não vai mais resetar, então ela já não fica tão legal. Mas pra bater em boss ela ainda dá um daninho ok. Não é bom, mas é ok. Ok. Agora, a Nélia. A Anélia, eu não cheguei a usar ela, apesar de eu ter ela umas 6 estrelas ali guardada. Mas ela é bem bonitinha. A skill dela é excelente pelo fato de ter chance de congelar o alvo. E aí, claro, quanto mais estrelas você tiver, mais chance ela tem de congelar. Mas eu acredito que é um boneco que não compensa focar muito. Porque, por mais que seja fácil de upar ela e tal, ela só tem o CC basicamente na. Quer dizer, ela tem acho que 3 mecânicas para congelar,
Mas basicamente a única que vai fazer realmente efeito vai ser a da skill. Porque as outras, a chance de congelar parece que é meio zoada. Não curti muito não. Mas eu colocaria ela aqui num C. Acho que um C antes da Natal tá bacana. Baal. Tá, vamos lá. Baal. Baal é o segundo melhor tanque do jogo. O Baal, ele além de ser muito bonito e além de ser um tanque muito bom, ele consegue dar um dano bem bacana mesmo. Eu acredito que disparado ele consegue pegar o ranking de S aqui, pelo fato dele ser Dark, então aquele esquema, né, ele apanha mais da galera, mas bate um pouco mais. Só que ele tem uma vantagem que é o Provoke, que poucos não, alguns tanques têm, né, não são todos, mas ele também tem bastante mitigação, ele consegue estacar dano por causa da transformação, então ele é um tanque muito bom mesmo, eu acho muito bacana. Ele tem uma mecânica que eu não entendi direito, de marcar uns aliados, ou é marcar o inimigo, não lembro exatamente, eu sei que o inimigo assina um contrato lá, eu não entendi direito essa mecânica, mas ele realmente é muito quebrado. Eu coloco ele no Tier S porque só tem um tanque que consegue ser melhor do que ele, que eu vou falar mais na frente. Então, ele seria um... Ele é um off-meta, mas ao mesmo tempo ele é um boneco para endgame. É um boneco que se você não tiver o meta, que eu vou falar lá na frente, ele ainda se consegue suprir super de boa o que o outro boneco deveria fazer, né? Só que com um pouco menos de dano, tancando um pouco menos e buffando menos, né? Mas é isso. Belial. Belial, ela é um tanque excelente também, pelo fato dela ser muito fácil de conseguir. Eu acredito que dos tanques iniciais é o melhorzinho. Ela e o que eu vou falar mais na frente, do Groot. Mas ela... Eu tenho um apego maior por ela, apesar de eu não ter ela na conta principal, né, só no alt. Mas eu tenho um apego por ela porque ela consegue também dar shield para os aliados. E isso é um grande diferencial no início do jogo. Não tem muito dano, mas ela consegue mitigar bastante dano. Principalmente contra inimigos que batem várias vezes no mesmo turno, tipo a Valkyria, por exemplo. Então ela acaba sendo muito boa. Eu colocaria ela pro início de jogo, até uma 9 estrelas ali, você pode subir ela tranquilo. Ela vai ser muito útil mesmo. Eu colocaria ela no A, tá? Cacau. Cacau Protássio. Cacau. A Cacau, ela tem um buff bom. Ela tem buffs bons, no caso. E ela bate muito bem. Não tem muito o que dizer da Cacau. Ela não é um boneco tão fácil de conseguir, mas também não é um boneco difícil de conseguir. Eu colocaria ela aqui no A. É um boneco muito bonito. E se eu não me engano, no futuro ela vai ter uma utilidade, que aí já é coisa acima do nível 100, acho que 140, 150, sei lá. Que você começa a usar tipo, mais de 6 bonecos, né? Além dos bonecos que você usa, você tem os bonecos que são tipo Assignant, que eu não sei explicar direito agora, mas enfim, vai ter uma utilidade no futuro. E tem os bonecos de assistência. Você pode colocar ela ali, dependendo de quantas estrelas ela tiver, né? Pra você ir usando por enquanto. E no futuro, conforme você for pegando os bonecos de meta, né? Ou um ou outro ali que você gosta, mesmo não estando no meta, porque tem alguns bonecos que são off-meta que vão estar na Tier S, vocês vão ver mais adiante, igual o Baal, né? E enquanto vocês não pegam esses bonecos a mais para estar colocando nessas abas, você pode estar utilizando, por exemplo, a Cacau. Ela acaba sendo bem útil. Calisto! Calisto é uma das bonecas que eu mais gosto. A Calisto, ela consegue curar, ela bate em área com a skill, que por sinal a skill dela é muito linda. Ela buffa a PT, buffa muito bem. E ela tem um dano muito bom. A Calista, ela basicamente faz um pouquinho de tudo. E ela é um boneco mágico. Quando você for montar um time, você tem que... Não necessariamente você tem que decidir se você vai ser um time mágico ou um time físico. Mas, de início, isso facilita um pouco. Se você foca os pontos da sua guilda só para mágico, seus bonecos, se os seus DPS, a maioria ou todos, são do tipo mágico, você vai dar mais dano. Se você foca o seu time para um time físico, que seria ali investida ou assalto, depende de como vem a tradução de onde você vai olhar, né? Aí compensaria mais um boneco que fosse focado em físico, que a gente vai falar de outros ali, que são o caso dela, né? Bonecos do meta. Então, por estar no meta, não tem o que dizer. Ela é S, não tem o que fazer. Inclusive, ela fica aqui, tá? E vamos de próximo. Essa fadinha... Esqueci o nome dela. Carolina. Carolina foi pro samba? Carolina. Carolina. Cara, Carolina, no início, apesar de ter 3 passivas, ela é um boneco que consegue dar um dano bom em boss. Então, eu colocaria ela aqui no D,
Porque no início eu acho que ela iria ali num ranking B, tá? Igual a menininha aqui, a Neline. Mas só no início mesmo. Depois que pega o 100 ali, não acho que compensa subir estrela nela não. Então ela vai começando a ficar defasada. Melhor deixar aqui. Caronte. Caronte ele é um healer de Dark também. É um healer interessante, porque ele tem cura e revive. Ele pode se reviver, ele pode reviver um aliado, se eu não me engano. Ele tem um dano ok, mas o dano dele, dentre os healers que realmente prestam, eu acho que tá dentre os piorzinhos, se não for o pior. Então eu colocaria ele aqui num tier A. Pela dificuldade de conseguir ele, eu acho que ele perde um pouquinho ali pra Cacau, né, nesse quesito. Então vamos deixar ele aqui por enquanto. Shen. O Shen. Shen ele é um boneco fácil de conseguir. Quer dizer, não é fácil, mas tá entre os mais fáceis. Ele é um boneco bonito, lembra o Yasuo do LoL. Tem um dano em alvo único, bate bastante. Ele pode, caso você aplique algum controle de grupo, ele pode acabar no meio do rolê, depois que você aplica o controle. Ele pode dar um ataque lá, né? Se eu não me engano, ele dá uma skill, na verdade. E o dano dele, quando ele se transforma no demônio, é muito forte. Eu colocaria fácil aqui ele entre o A. Eu colocaria ele, inclusive, na frente da Adele, pelo fato dele ser bem mais fácil de conseguir do que a Adele, né? Até do que, obviamente, o Caronte. E diria até mais fácil que a Cacau também. Cronos. Ele é muito bom pra single target, mas pra bater em área, ele não tem skill em área. Então, ele acaba dando uma pegada. Mas em alvo único, vocês vão ver que o dano dele é bem bizarrinho mesmo. Cronos. Cronos é o inverso do Shen. Ele é muito bom. É um boneco também muito bonito. Mas o Cronos, ele tem uma skill que dá um dano em área. Dá um dano muito bom, debuffa. Ele tem alguns debuffs, na verdade, principalmente em relação a dar lentidão, para dar mais tempo de reação do seu time, né, para carregar a fúria, para poder bater mais. Fúria, raiva, sei lá como é que você chama. E o ataque dele é interessante, porque o ataque dele dá pouco dano. É 40% só do ataque dele, inicialmente, né? Só que o interessante do ataque dele é que ele não bate um alvo, ele bate em todos os alvos. Pelo fato dele bater em todos os alvos e ter chances de debuffar, ele acaba sendo um boneco muito bom. E ele é de role também, né? Que dá uma vantagem. Inicialmente, a maioria dos bonecos batem algo em torno de 100, 140, 120, alguns batem até um pouco menos, 80%. Ele bate 40%, só que ele bate em todos. Então, se você fizer ali 40 vezes 6, ele vai bater mais de 200%. Então, acaba que o dano dele para bater em área é excelente. Mas para bater em boss, ele deixa muito a desejar. Por esse motivo, eu colocaria ele aqui no A. Acho que antes do Caronte, inclusive. Eu acho ele um pouco mais fácil de conseguir do que o Caronte. Mas... pouca coisa, tá? Mas... em termos de desempenho, o Caronte você não necessariamente precisa subir muita estrela para ele ter utilidade no time. Já o Cronos você precisaria subir algumas estrelas. Então, por isso, acho que ele fica um pouquinho mais recuado aqui. A Cynthia. Cara, a Cynthia ela é fácil de conseguir, mas ela utiliza do mesmo recurso que... fácil não, ela é um pouco mais fácil de conseguir do que outros metas, né? Mas ela utiliza do mesmo recurso que o Baal. Nesse caso, o Baal eu acho ele muito mais interessante. Por isso que eu deixaria a Cynthia provavelmente aqui no ranking A. Né? Eu vou ajeitar já já. Mas assim, a Cynthia ela consegue buffar, ela consegue debuffar. E ela tem um dano muito bom. Tanto em área quanto em alvo único. Ela é um boneco muito lindo, mas igual eu falei, você vai meio que disputar recurso com o Baal. Isso é uma parada que dá uma pegadinha ali, mas por esse motivo eu colocaria ela no S aqui também, tá? Pensei no A, mas eu acho que ela no S tem um desempenho melhor mesmo. Eduarda. A Eduarda, ela é um caso à parte, um caso atípico. Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho. Vamos lá. A Eduarda é interessante porque ela só tem uma skill, né, e 2 passivas, e ainda assim ela consegue ser um boneco que no início é muito boa, e é um boneco que se você não quiser upar a Anatar, para fazer a reversão ali nas 6 estrelas, né, no futuro, igual eu falei, você pode estar fazendo com ela. Eu já vi gente usando ela 9 estrelas, inclusive, tá? Dando um dano muito bom, gostei. Cheguei a usar ela um pouco, acho que até 6 estrelas, depois eu reverti ela. Mas assim, esse sistema de reverter é complicado, porque você só pode reverter 2 bonecos 6 estrelas free. A partir daí você tem que gastar um recurso que dá para conseguir free,
mas ele é um pouquinho caro para conseguir. Então, ou você donataria, ou você teria que abrir mão de um recurso que você vai usar para outras coisas para estar pegando a pedra de reversão. Então, tem que tomar cuidado. Não sei se seria algo tão bom de fazer, né? Tipo, pegar ela e botar muita estrela no início. Mas ainda assim, ela é um boneco bom. Deixaria ela aqui no B, tanto no início quanto no mid game. Não bate em área, mas o dano em alvo único é muito bom. Inclusive, eu acho que ela tem quebra de defesa, não tenho certeza, mas acho que sim. Ou é ignorar a defesa, alguma coisa assim. Que faz com que ela acabe batendo mais, né? Como é que é o nome dessa... Helena. Heleninha. A Helena, dos healers iniciais, eu acredito que ela é a segunda melhor. Ela é a única que consegue peitar de frente com a Lírio, que eu vou falar bem mais na frente lá. Então, por esse motivo eu colocaria ela aqui no B, tá? Eu acho que aqui na frente do Espada Sagrada. Ela consegue dar um daninho até legal, que ela bate em 3 alvos quando ela tá estacada. Ela pode aplicar veneno. A cura dela é até boa, mas ela não tem nenhum tipo de buff. Esse é o ponto. Não, se não me engano, ela tem chance de buffar ataque quando você sobe estrelas. Mas é um boneco que eu não subiria estrelas, não. No máximo 6 também, caso queira usar no lugar da Freya, né? Mas enfim. Grimório. A Grimório já vou deixar ela aqui no S, tá? Aqui, ó, do ladinho do Baal. A Grimório, ela até hoje é considerado meta. Ela não é considerada um meta para você estar usando no seu time, mas ela é considerada meta de assistência, tá? Ela tem bastante debuff, tem um dano bom, é muito lindinha. Não tem muito o que dizer. Ela vai bater em alvo único, ela vai bater em área, ela é excelente, velho. Muito, muito boa. Se eu não me engano, ela bufa PT. Acho que ela tem chance de curar também. Não tenho certeza, mas acho que ela tem chance de curar. Além dos debuffs. Então, tipo, ela é literalmente muito boa. Ela seria uma Cynthia, só que bufada. Fênix Azul. A Fênix Azul, ela tem mais ou menos a mesma pegada que a Cynthia. Só que ela não fica bufando a PT, até onde eu me recordo. Acho que ela só bate e debufa, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui, para não falar besteira. É, isso mesmo, ela debufa. Só que por mais que ela bata até bem, acho que ela até bate mais que a Cynthia, mas como ela não buffa e debuffa, né, ela só debuffa, ela não fica tão boa. E a dificuldade dela de conseguir é a mesma da Cynthia e do Baal. Como tem que compartilhar recurso com ambos, eu acredito que não está compensando pegar ela. Acho que eu colocaria ela mais ou menos por aqui. É, por aqui. Estrela Branca, eu acho? Não lembro o nome desse boneco. Estrela Branca, isso mesmo. Estrela Branca, ela é um boneco que a skill dela bate em área, mas conforme os inimigos vão morrendo, ela vai afunilando o dano. Então o dano que ela distribui em área vai ficando maior, porque ela vai batendo mais vezes nos que foram restando, né? Ela tem uma mecânica interessante e ao mesmo tempo meio bosta. É interessante porque ela gera buff todo turno. Se eu não me engano, ela gera só um, no futuro eu acho que ela passa a gerar dois. Se não me engano, ela pode chegar a três. Mas o que é certo é que ela vai gerar um buff todo turno. E dependendo do nível que ela tiver, da quantidade de estrelas, ela consegue passar um desses buffs para um aliado. Isso é muito bom, porque ela se buffa e ainda buffa um aliado. O buff dura 2 turnos e ela pode estacar esse buff. Se eu não me engano, ela pode estacar até 6 vezes. Eu não sei se ela consegue passar o buff já estacado, ou se ela tem que passar o buff, depois no próximo turno ter a chance de passar o mesmo buff para que o buff estaque no aliado, se é que estaca. Mas ainda assim, ela acaba sendo muito boa. Ela só é um pouco difícil de conseguir. Atualmente ela tá com um bannerzinho dela ali, que vai durar mais uns 2 ou 3 dias. Um bannerzinho de 7 dias no caso, né? Mas são vários tiros, são 120 tiros para tentar pegar ela. E para upar ela acaba não sendo muito fácil, porque você teria que gastar recurso de outros bonecos Holly barra Dark, né? Então, lá da racial. Então, não sei se compensa muito por esse motivo. Mas, em termos de desempenho, ela é muito boa, tá? Vou deixar aqui. Para quem tiver a chance de estar tirando ela nos gachas, é um boneco até ok. Até ok não, bem bom, vale a pena investir. Aqui a Freya. Esse boneco é um boneco que eu recomendo você deixar 6 estrelas. Porque nos 7 dias de login iniciais ali do servidor, você consegue deixar ela 6 estrelas. Deixa ela no level máximo que der ali de 6 estrelas. E no futuro você vai resetar ela. Por quê? Por mais que ela tenha revive, a cura dela é bem meia boca. E o dano que ela dá é uma porcaria. Então eu colocaria ela aqui no B.
Caso você queira economizar recurso, ela acaba sendo melhor do que a Helena. Caso você não queira economizar recurso, você pode deixar aqui. Eu não economizaria nesse caso, usaria a Helena em vez dela. É porque eu não dropei muito a Helena e não estou usando. Garuda. Garuda ela é um personagem interessante, dependendo da comp que você vai fazer. Ela não dá muito dano, para ser sincero. Ela tem uma mecânica de poder aplicar queimadura, né? Um dot. Que não é grande coisa. Mas caso você tenha outros dois bonecos que eu vou falar no futuro, ela acaba fazendo um combo muito bom. Seria uma tríplice, no caso. Né? Seria aqui a Garuda, a Mona e a Loloei. Mas depois eu vou falar sobre elas. Deixar até elas aqui no canto. Pra estar falando depois. Tá. A Garuda, ela vai combar bem se você tiver um místico, ou pet, como você quiser chamar, que é um laranja, que ele cospe umas bolas de fogo. Não, ele bafora, eu acho. Um fogo, que queima a galera, e essa queimadura dura 2 turnos. E aí a Garuda ela ganha efeitos conforme o inimigo tá pegando fogo. Fora que ela tem um revive, que ela vira uma bola de fogo, em forma de. Tipo uma fênix em forma de bola de fogo. E se ela não morrer naquele turno, ela volta à vida. E ela pode fazer isso até 3 vezes. Então acaba sendo muito útil se ela não estiver sendo focada naquele turno. Que ela morreu, né? Tipo, ela morreu e depois parou de ser focada. Beleza. Se não, aí dá uma pegadinha, né? Mas enfim. Acaba dando um dano bom. É um boneco mágico também. Não é muito difícil de conseguir, tá? Na verdade, eu diria até que é questão de tempo. Não é difícil, mas também não é fácil. Mona. Mesmo sistema da Garuda. Não é difícil, nem é fácil. A Mona, caso você tenha a Mona e a Garuda, elas entrariam aqui no ranking A, tá? Porque o combo delas acaba ficando bem forte, principalmente se você usar esse místico que eu tô falando. E se você tiver a Loloei, GG. Pode botar os 3 juntos que vai ficar muito bom. Muito bom mesmo. O problema vai ser a dificuldade de subir elas. A Mona ela é a mais fácil das 3 de subir, depois é a Loloei. Mas a Garuda é a mais difícil. Porém, as 3 juntas realmente dá um combo bem bacaninha. São bonecos bonitos, né? E assim, a Garuda ela é boa para bater em alvo único e ela é boa para bater principalmente em área. A Mona ela é focada em bater em alvo único. Em área ela não tem nada em área não. Mas é isso. E a Loloei, ela... Como é que eu explico? A Loloei, ela é uma healer que ela não bate bem. E por mais que ela consiga buffar também enquanto ela cura, ela, para ela realmente ficar boa, ela necessitaria ter a... Não necessariamente a Garuda e a Mona, mas ela necessitaria de bonecos que apliquem dot. E aí ela ganha tratamento, que seria a chance, aumento de cura, para quem é suporte, né? Baseado nos dots nos controles de grupo que foram aplicados. Então por isso as 3 dão um combo perfeito, sabe? Nesse caso, eu colocaria elas mais para cá, depois a Freya. Por causa do combo. Aliás, sem o combo, né, elas sozinhas ficariam mais ou menos aqui. Elas com combo subiriam as 3 para o ranking A ali facilmente. Gil. A Gil, eu vou deixar ela no ranking A, porque ela não é difícil de conseguir, mas ela é um pouquinho difícil de upar as estrelas dela. Só que assim, ela é um tanque muito bom. Ela vai, em especial, ela vai focar um boneco seu, para que o seu boneco tenha mais ataque, para que esse boneco, toda vez que ele for tomar dano de alvo único, esse dano vai bater nela, em vez de bater nesse boneco. Isso comba muito bem com os bonecos tipo a Cidarina, por exemplo. Que são bonecos que quando morre revive todo mundo, sabe? Mas... ela até tanca bem, mas não é tanto quanto um Baal. Ela não tem Provoke. E o dano dela é até bom, mas também não chega a ser um Baal da vida. Por esse motivo eu deixaria ela no A. Só que eu acho que ela vem aqui, ó. Antes do Shen. É isso. Greta. Que delícia. Greta é linda. É a tal da gordelícia. A Greta é a top tank do jogo. Não tenho o que falar sobre a bichinha. Infelizmente, ela é difícil de conseguir, né? Esses bonecos de meta, tipo a Calisto e a Greta, só com gacha. Não tem outra forma, pelo menos até onde eu sei, né? Ou em... só com o gacha do boneco vindo, né? Ou em eventos específicos ali, que tipo tem a chance de você pegar um baú que vem... Você pode escolher dentre esses, tá ligado? Aí dá. Ela é excelente para alvo único, ela é excelente para bater em área, ela faz a PT tancar, porque ela dá shield, ela buffa a PT, ela mitiga muito dano, ela tem provoke, ela faz tudo.
só não faz café. Gronhu. Gronhu, essa boneca ela é 880. Ou ela é bem zoadinha, e aí a gente colocaria ela aqui no B mesmo. Não em último, provavelmente ela ficaria aqui, depois da Fre... Não, acho que é depois da Sucubus, na verdade. Não é tão zoadinha, não. Pra quem não vai montar um time focado em mágico, ela é B, bem zoadinha. Pra quem for montar um time focado em mágico, compensa botar ela no A, aqui, porque ela tem uma mecânica que vai de encontro com o buff passivo da guilda, que tem tanto para boneco investida quanto para boneco mágico. O de boneco mágico você tem chance de ativar. Quando você ativa, você causa 20% do ataque do alvo que for dar dano mágico no inimigo por 2 turnos. Se você for um boneco físico, você causa um outro efeito. Quando você ativa esse efeito, em vez de você bater, vamos supor, você ia bater 10k de dano no inimigo, em vez de você bater 10k, você vai bater 1,3 vezes esse valor. Você vai bater 13k. Essa é a mecânica para boneco físico. Para boneco mágico é 20% do ataque durante 2 turnos. Seria um dot a mais, né? Então, ela acaba sendo A para PT mágica ou B para PT física. A skill dela bate em área, tem como aplicar debuff. O ataque dela não é em alvo único, ataca 3 inimigos, porém é só na última fileira. Mas ainda assim, pelo fato dela ter essa passiva que tem, aumenta as chances dela aplicar esse buff da guilda, esse debuff, né, da guilda, ela acaba sendo A mágico e B em PT física, além dela ser fácil de conseguir, né? Então, Groot. Groot é um tanque. Antigamente eu colocaria o Groot no C, mas eu vi uma galera usando o Groot, parece que o desempenho dele tá até bom, tá? Comparado com o que era antes, ele parece que tomou uns buffzinhos. Ele consegue stunar, não tanca tanto, mas também não é papel. Não bate muito, mas o fato dele ter um stun e ter a skill dele em área ali, que se eu não me engano é ela que stuna na verdade, acaba que ele fica ali num ranking B, tá? Não acho que compensa muito upar, mas já vi gente upando e é isso. Guna, é Guna essa, né? Deixa eu só confirmar aqui que eu não me lembro. Que ela parece com a Era, eu acho o nome dela. Guna. Guna é muito boa. Vou botar ela aqui no S. Na verdade, ela vem antes da... Na verdade, eu acho que a Cynthia dá até pra tirar. Porque a Guna, ela compartilha... Pra upar ela compartilha dos mesmos recursos do Baal e da Cynthia. Eu acho que vou descer a Cynthia por causa disso. Vou botar ela aqui na frente da... Opa. Aquela bugadinha de leve. Opa. Pronto. A Guna, ela também é muito boa. Também tá em meta, tá? Oh, ela é um off-meta, igual a Grimoire e o Baal. Mas é boneco endgame. Bufa pra caramba. Tem um shield excelente. E se eu não me engano, eu não lembro se ela tem... Acho que ela tem um efeito de aplicar não revive na galera. Pra galera morrer e ficar por ali mesmo, sabe? Isso é muito quebrado. Nem todo boneco tem. Tem como pegar em algumas runas, mas é um puta diferencial, velho. Essa daqui é a Era, né? Não, Era é a outra. Essa daqui é a... Não faço ideia, na verdade. Ela. Não, é essa mesmo. Ela. Não é Era, não. É ela. Ela é minha cachorra. Ela. A ela, eu achava que ela era B. Por causa da mecânica dela, que ela vai estacando dano com o passar do tempo. E ela tem como dar dano verdadeiro. Então isso por si só é muito quebrado. Só que ela demora muito para estacar isso. Ela tem que estacar, se eu não me engano, por 10 a 15 turnos para poder estacar no máximo. E aí realmente ela aumenta, se eu não me engano, 12% de dano por turno que ela estaca isso. Só que até você estacar os 10 turnos, tem conteúdo que você for fazer que só tem 5 turnos. E aí, como é que estaca? Quer dizer, vai estacar, né? Vai estacar 60%. Mas ainda assim, não acho que vale muito a pena não. Ela é um boneco Dark, então vai bater bem. Mas eu não acho que vale a pena estar investindo muito nela não. Mas eu deixaria ela aqui no B mesmo. Entre o B e o C, sabe? Eu vou botar ela no B aqui. Porque realmente tem gente que pega ela várias vezes. E ela consegue dar um desempenho, principalmente ali até um mid-game. No endgame ela fica esquecida. No churrasco. Hudson. Hudson não tem muito o que falar. Ele é tipo o Ainu. Ele é um boneco de food também. Mas o Ainu ainda acaba sendo mais útil por ter skill em área. Inverno. A Inverno ela é uma tanque. Eu prefiro a Inverno do que o Groot pelo fato dela ter como aplicar quebras de defesa nos alvos. E ela, em termos de mitigação de dano, ela mitiga mais. Só que a skill do Groot é em área, né? E ele pode stunar. Ela não
Não bate em área e não tem chance de stunar. Mas a quebra de defesa às vezes ajuda bastante. Então vou deixar ela aqui na frente do Groot, que eu também acho ela bem bonitinha. Irene. A Irene atualmente é o top healer do jogo. Vou botar ela lá na frente. Ela dá mitigação de dano. Ela buffa. Ela tanca. Ela cura. Ela revive. Ela faz o caralho a 4. Melhor healer disparado. Tem um healer que ainda tenta chegar perto dela ali, mas não consegue. Infelizmente não tem o que fazer. Irene, se tem um boneco que eu falo assim que você deveria focar de início, é ela. Ela, a Greta, a Callisto, desses metas no caso, né? São esses três e a Cidarina. A Cidarina é minha xodozinha. É a única que eu tenho de endgame até o momento, né? Mas, nossa, ela pra mim sem condições. É o melhor boneco, do meu ponto de vista. Atualmente é o melhor boneco. Irelia. Ah, ela é boa em tudo. Pronto. Não tem nem o que dizer. Boa em tudo. Irelia. A Irelia é um boneco excelente pra quem for fazer um time de ataque físico. Ela tem uma mecânica de ficar replicando a pancada quando o inimigo bate. Ela tem chance de bater, né? Ela dá uma agulhada no alvo. A skill dela dá um dano bruto bem alto. Ela tem chance de aplicar veneno no alvo, que é muito bom também com bonecos que tem esse sistema de dodge, né? Que se beneficia a base de dodge. Por esse motivo eu colocaria ela no A. Também não é tão difícil de conseguir. Inclusive, na primeira semana do servidor você consegue uma. E se eu não me engano, se você comprar um passe, você consegue outra, né? E aí você já pode botar ela 6 estrelas ali, 7, 8, se você tiver vários bonecos para food. E para botar 9 estrelas aí você consegue de uma maneira bem fácil também. Então eu acredito que por esse motivo ela... Não, acho que ela fica aqui mesmo. As anjas, Lila e Sariel. Lila e Sariel, elas também são off-meta, mas também estão ali no ranking S, porque elas conseguem reviver, elas dão shield, elas curam, elas batem bem. Eu não lembro se elas buffam e debuffam. Eu acho que elas se buffam, mas eu acho que elas não buffam os times. E se eu não me engano, elas não debuffam. Mas dá um dano muito bom também, excelente. Inclusive é um dos bonecos que eu estou querendo pegar por agora. Esses 4 aqui do ranking S, esses 4 da direita, né? Porque são mais fáceis de conseguir do que os metas. Mas basicamente é isso. Não são tão fáceis, né? Linlong. Linlong, ela tem uma mecânica que dificulta um pouco a vida dela, igual da ela, porque ela tem que estacar. Mas quando ela tá estacada, a skill dela dá um dano absurdo e ainda tem chance de stunar, se não me engano. Mas ela não é tão fácil de conseguir. Pelo fato de ela não ser tão fácil de conseguir, eu colocaria ela mais ou menos aqui no B. Opa, peraí. Mais ou menos aqui no B. Mas se você conseguir várias dela, se você tiver um time que tem um healer muito bom, ou um tanque tipo a Gil pra poder mitigar dano no lugar dela, ela pode entrar ali no A de boa, tá? Lírio. A Lírio é a melhor healer do jogo, disparado. Perdendo apenas pra Temis e pra... Calma, me expressei mal. Ela é a melhor healer do jogo para custo-benefício. No caso, para quem joga free to play, que é um dos bonecos mais fáceis de conseguir e tal, dos healers que são bons. Porque tem outros dois ali que são melhores, né? Que é a Temis e a que eu falei ali, a Irene. Mas por enquanto vamos deixar ela aqui no A. Eu diria que ela fica, na verdade, aqui, ó. Oh, miséria. Pronto, aqui. Porque ela não é tão difícil de upar, mas ela também não é fácil, né? Dá pra você pegar ela ali na racial, dando reroll. Mas é isso, ela tem um dano ok, ela consegue buffar e ela cura. Eu não lembro se ela revive, com certeza que não. Mas é isso. Maloshen. Maloshen ele é meta, tá? Vou botar ele aqui. Porque ele não é tão importante quanto as outras três aqui, né? Mas ele dá um dano absurdo, principalmente no APT de assalto, no APT física. Ele dá um dano absurdo. Ele se bufa muito. Ele é muito ignorante. Eu não cheguei a usar ele, não cheguei a ver muito dele, na verdade, na situação atual do meu servidor. Mas é porque ainda não teve o gacha pra ele. Porque quando tiver, eu sei que vai ter muito. Inclusive, eu vou pegar ele, porque ele realmente é muito ignorante. E olha que atualmente eu tô fazendo time mágico, eu já comecei fazendo, porque eu peguei a Cidarina e me empolguei, né? E a Cidarina é mágica. Então eu acabei optando por virar um time mágico. O que não quer dizer que seja melhor do que o físico, tá? Não tem nada a ver. Mas é isso. Então, no meu time ele não seria o melhor DPS, pelo fato de ele não ser mágico, mas se eu tivesse um time físico, ele com certeza estaria ali, se não no top 1, no top 2, porque tem um outro físico também que é muito ignorante,
Que por sinal eu tô olhando aqui agora e eu não botei ele. Eu pulei ele. Tem que dar uma olhada depois nisso daí. Que é esse daqui, ó. Cadê o menino? Tá. Aparentemente não tá tendo. Existe a possibilidade dele ser um divino. Porque os divinólogos... É meio complicado falar deles, porque eu não sei exatamente como que eles funcionam. Mas eu já vi 3 tipos de divinólogo no jogo. 2 físicos e um mágico. Aí por isso eu não vou poder falar deles, mas enfim. Tem um outro aí que também é bem ignorante, que eu acho que ele é físico. Mas ele não vai estar na tier list, não. Aqui a Melissa, o nome dela? Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é Melissa. Melissa, isso mesmo. A Melissa, cara, ela é meio complicado porque, tipo assim, a skill dela, no início, ela é muito boa. Dá um dano em área e tal. Só que a Melissa, conforme você vai subindo ali pro mid-game, ela vai perdendo valor. Eu acho que deixar ela nível 100 ali para fazer os conteúdos no início vai ser bem útil. Mas ela, rapidinho, ela fica meio zoadinha e ela vai começar a se tornar food. Inclusive, eu acho que até dá pra trocar ela pela coelhinha aqui, pela Alice. É... Minos. O Minos, ele basicamente é food. Não tem muito o que falar dele, não. No início ele é igual o Ainu e a Melissa. Vai ter uma skill em área ali, bem legal, porque bate na galera do fundo. Deixa eu até fazer uns upgrades aqui. Bate na galera do fundo. Mas não dá tanto dano e ele só tem uma skill e 2 passivas. Ele, enfim, é só food mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Esse daqui eu acho que é Mir o nome dele. Eu peguei ele esses dias, inclusive. Peguei ele hoje, na verdade. Muir, não é Mir não, Muir. Ele, pra ficar bom, ele tem que ter muita estrela. Por esse motivo eu vou deixar ele no finalzinho do B aqui. Mas quando ele tiver bastante estrela, acho que 9 estrelas já dá. Aí ele tem uma mecânica de ficar stunando a galera, que ele vai aplicando paralisia. E aí a galera que tá com paralisia, ele bate mais. Aí ele acaba ficando bom. Mas como ele não é um boneco muito fácil de conseguir estrela, eu vou deixar ele aqui no finalzinho. Calma aí, pra não avacalhar também, né? Aqui, ó. E é isso. O Punk. O Punk, ele é um tanque. Eu vou botar o Punk no C. Ele não é tão bom quanto o Groot e a coisinha. Apesar dele ter um sistema que quando ele apanha, ele tem chance de revidar a galera. Só que não dá tanto dano, não tanca tanto também. Não consigo curtir o Punk, não. Mas ele é muito fácil de conseguir, né? Então, essa é uma vantagem. Mas ainda assim, não colocaria ele lá na frente, não. Acho que ele tá bem desfalcado mesmo. Talvez pro início de jogo dá pra deixar ele no 100, talvez 6 estrelas. Mas só. Rafaela. Rafaela é uma healer. A Rafaela ela tem a vantagem de... Quando ela curar, ela pode buffar. Se não me engano, ela pode buffar ataque, pode buffar crítico, pode buffar dano. Mas dano ela é uma bosta e a cura dela não é grande coisa. Então, como ela é uma healer, não curar muito é meio zoado. Mas só por isso mesmo. Rini. A Rini também é meta. Inclusive, a Rini, ela debuffa pra caralho e ela buffa pra caralho e ela bate muito bem. Ela não bate tanto quanto o Maloshen, mas pelo fato dela ficar buffando, debuffando, ter o revive da galera também, ela acaba sendo mais útil. E ela, quando ela entra no modo demônio misericórdia, velho, quando ela tá morrendo não, quando ela morre, se eu não me engano, ela volta à vida na forma do Satanás, e aí ela sai zaralhando todo mundo. É um boneco muito quebrado, é um boneco também do tipo assalto. Inclusive, depois desses 3 aqui que eu falei, a healer meta, tanque meta e esse... Ele é DPS barra suporte, né? A Calisto. Ela é DPS barra healer barra suporte, né? Depois desses 3 e da Cidarina, porque como eu falei, a Cidarina é meu xodó, ela acaba sendo a próxima opção, tá ligado? Tipo, o próximo foco. A Rin. A Rin, cara, ela entra aqui, tá? Ela é melhor do que esses off-meta, mas ela não chega a ser um meta. A Rin ela é muito forte, ela debuffa bem, ela dá bastante dano, mas ela não chega a ser tão bom quanto a galera do meta, sabe? Dá pra... Inclusive, dependendo da situação, a Grimório e a Guna acabam sendo melhores do que a Rin. Fora que esse da Rin até a Irene ali é tudo de gacha específico ou evento específico, então é muito difícil de conseguir eles, né? Ou muito caro.
Cicerina. Ah, peraí, esqueci de um detalhe. Ela é boa em todos os conteúdos, sem exceção. Bate em área, bate em alvo único. É o diabo, literalmente. Cicerina. Cicerina, eu achava ela meio zoada, porque eu achava que basicamente o boneco era chance de botar a galera pra dormir. E dá pra você tirar a galera do sono quando você bate um número X de vezes, né? Cada vez que você bate, você tem chance de tirar a pessoa do sono. Só que, toma uma aguinha aqui, gente, rapidinho. Só que, a Cicerina, se o cara sair do sono, ele toma um dano baseado em X% do ataque dela. Se eu não me engano, é como dot, então é 2 turnos. O que já é muito interessante. Só que além dela ter a skill dela que bate em área, né, com essa chance de fazer dormir, ela tem uma mecânica extra, não lembro qual estrela que pega, mas ela tem uma mecânica extra, ou se é no despertar, mas ela tem uma mecânica extra que ela invoca um carneirinho, que ele ajuda, ele é como se virasse um boneco a mais no time. Vai bater e pode tancar. Então, tipo assim, é muito útil. Nesse caso, eu botaria ela no A. Eu acredito que aqui, ó. Não, acho que ela é mais útil. Ela vai ficar um meio termo aqui com esses dois. Sidarina. Sidarina não tem que dizer. Para controle de grupo, é o melhor boneco atualmente. Tá? Na mesma pegada da Calisto, só que ela não vai curar a galera. Ela tem um revive específico, o revive dela. Porque o boneco revive só pra soltar uma skill e morre. Dependendo da quantidade de estrela que você tiver, ele revive, solta a skill e tem chance de continuar vivo com metade da vida. Mas o debuff dela é excelente, ela transforma a galera em boneco, a galera não bate naquele turno, a galera fica debuffada pra tomar mais dano. Ela bate algumas vezes no turno. Ela é excelente, cara, excelente. A skill dela é em área. Mano, muito boa. Ela vai stacando também, ela tem um sistema de stack que é a mesma coisa da ela e da... Da ela e da Linlong. Tem mais boneco que staca também. Não lembro agora qual, mas eu sei que tem mais boneco que staca. Só que o da Sidarina, como ela tem uma passiva que aumenta o ataque e diminui o dano recebido, ela acaba tendo um sustain bem maior, né? Por tomar menos dano. Então ela consegue estacar com mais facilidade. Com bastante estrela, ela consegue estacar com 100% para cada skill que ela solta, basicamente. Não é cada skill não, são skills específicos. Aliás, para cada ataque básico, né? Fora os efeitos que ela aplica, velho. Esse boneco aqui é foda pra caralho. Fora que ela é muito linda. Syndra. Syndra eu tô usando, tava usando até pouco tempo atrás. Ela não cura tanto, ela não... Mas cura mais do que a Rafaela, pelo menos. Ela aplica shield no início do turno, mas é um shield de 10% da vida do alvo. Não é pra todo mundo. Mas, apesar dela não buffar, né, só dar essa cura e esse shield, o dano dela também não é alto, mas ainda assim eu acho que ela ainda tá melhor do que a Rafaela. Thanatos. Thanatos é um tanque também. Eu botaria ele aqui no A. Ele tem sistema de agro, se eu não me engano, ele dá um dano até bom em área. Mas não basicamente é mais do mesmo, né? Então, eu acho que ele dava pra colocar ele. Na real, dava pra trocar ele com a Belial. De boa. Essa menininha, eu esqueci o nome dela. Teresa. A Teresa, ela fica aqui no A. Quase não vejo a Teresa. É um boneco que eu acho bem bonito. Ela tem debuff pra caramba, mas não bate muito não. Mas o debuff dela, pelo controle de grupo que ela tem, né, acaba sendo bem útil. Eu colocaria ela, acredito que aqui, junto com a Cacau. Não, mas depois a Cacau, isso. Temis. Temis é o segundo melhor healer do jogo. Não é nem que ela cura tanto, mas ela consegue dividir o dano recebido de dois alvos. Se eu não me engano, com o tempo, você vai subindo as estrelas, ela consegue dividir com mais players, né? Mais alvos. Ela tem... Se eu não me engano, ela tem revive. E basicamente é isso, velho. Não é que ela seja, meu Deus, que foda, mas dentre as outras opções, ela é a segunda melhor. Só perdendo pra Irene. Esse daqui, eu esqueci o nome, não sei nem se é homem, se é mulher. É uma mulher, Toredo. Toredo eu não vejo muito, não sei como é que é a mecânica, mas eu vi uma galera falando que é bom, sabe?
É meio difícil de conseguir também, mas... Enfim, acho que aqui no ar ela tá bacana. Valkyria. Valkyria é um boneco muito bom. Um problema da Valkyria é a dificuldade para você subir o... Dificuldade para você subir o... Como é que fala? As estrelas dela. Na verdade, não é tão difícil. Ela chega a ser até mais fácil que a Cintia, inclusive. Deixa eu botar aqui pro lado. E a Valkyria, junto com a Themis, basicamente é como se você tivesse uma versão da Irene, só que nerfada. A Irene seria a fusão da Valkyria com a Themis. Basicamente é isso. Ela é muito boa, bate em alvo único, tem skill que bate em área, ela consegue ficar replicando a mesma skill, ela tem um crítico legal. Ela é realmente um boneco muito bom, do tipo assalto. Vale a pena, sim. Talvez eu até colocasse ela e a Themis aqui no ranking S. Mas para não zaralhar, vou deixar assim por enquanto. Yao Guang. Yao Guang, ela é um boneco excelente para bater em área. Para bater em alvo único ela já não é muito boa. Não tem sustain. Se eu não me engano, ela não tem buff nem debuff. Mas... Não, ela tem debuff sim, na skill. Não é grandes coisas, mas pela facilidade de upar ela, ela acaba tendo um ranking A também. Eu colocaria ela aqui... Acho que antes da Cacau. Antes da Cacau. Inclusive, isso aqui é depois da Cacau, viu? Chapei ali. Acho que até depois dela. Agora, essa... Como é que é o nome da sereia? Yuna. A Yuna, ela é o mesmo esquema, ó. 3 passivinha. Bonequinho de food. Colocaria aqui. Yosha. A Yosha, vou botar ela no C. Mas é porque é o seguinte. A Yosha... Para começo de jogo, ela é muito boa. Eu, inclusive, deixei a minha 6 estrelas. Não me arrependi. A skill dela é muito boa. Ela consegue aplicar não reviver. Ela tem chance, né, de aplicar não reviver. Se eu não me engano, ela tem chance de aplicar Silence, mas você já tem que estar com um pouco mais de estrela. O dano dela é até bonzinho, principalmente se você tiver numa PT mágica, né, que você vai pegar alguns buffs extras para ela. Só que para alvo único ela não bate muito. Então para bater em boss, por exemplo, ela é meio... Em PvP ela vai ter um desempenho bem bom até pro início. No PVP, eu colocaria, se ela tiver muita estrela, eu colocaria ela inclusive no A. Agora para PVE, eu vou... Pior que eu acho que eu chapei, velho. Acho que eu chapei. Eu colocaria a Freya aqui no C. E vou botar ela no A. Ou no B, quer dizer. E... eu acho que esses healers aqui... dá pra descer eles também. Para não ficar no mesmo patamar que a Helena. E os tanques... dá pra descer o Groot. Groot seria um Czinho aqui. Freya um Czinho aqui. A Natá. Ou Punk. Na frente da Natá. Acho que o Belial vou descer o Belial. E vou descer essa Thanatos aqui, porque eu não manjo muito dela, mas eu não acho que ela tem um desempenho tão bom assim em comparação com a Thanatos. Bom, é isso, galerinha. Basicamente é isso. Tá aí nossa tier list. Caso queiram mais dúvidas, queiram sanar mais dúvidas, né? Queiram tier lists de místicos, de artefatos, de almas de samurai, etc. Posso estar fazendo também. Até o momento atual do meu servidor, a gente está chegando ali nos artefatos, mas já tem uma noção de quais os melhores ali para estar colocando, né? E é isso. Qualquer coisa, segue a gente aí. De vez em quando a gente vai estar fazendo alguns vídeos. Se a galera quiser dar alguma dica de vídeo para fazer também, estamos aceitando. Só botar aí no chat. Curte, compartilha. Tamo junto. Fui!